Morava com o espectro de uma avó, desde os 4 anos, quando o inferno engoliu seus pais. A casa era um túmulo empoeirado, e ele, a única e silenciosa assombração. Amigos? Apenas ecos de formalidade nas visitas da velha que vinham para sorver chá e julgar. Sua vida era uma abstinência do mundo, a maior vertigem, a mais patética das fugas. Era a tela cintilante da novela, o ópio da senilidade de sua guardiã. Cumpria rituais vazios. Ia à igreja, mas sentia o gosto amargo do cinismo. Lia os romances de capa mole, mas o amor era uma piada suja e distante. Jogava bingo, mas o destino era um dado viciado. Não havia fé, nem chama, nem horizonte. A vida se esvaía, fria e cinzenta, como uma fotografia antiga sob um céu de chumbo. O único vestígio de cor na casa, a única promessa de calor que sempre falhava, era a avalanche de bichos da avó. Cães, gatos, pássaros de gaiola, roedores nervosos. Uma procissão de carne condenada. Todos morriam, sempre. Veneno, asfalto, bocas famintas da noite, ou simplesmente a avidez cega da liberdade. O ciclo era cruel, rápido. Ele, já, ele jamais teve mais de 3 criaturas respirando ao mesmo tempo. As dezenas que passaram eram apenas lembranças putrefatas sob a terra. A convivência sufocante com a avó, a ausência de um pai que fosse rocha ou mesmo sombra, moldaram numa fragilidade doentia, numa delicadeza que beirava o erro. A velha explorava essa maleabilidade. O garoto era o servo dos gestos suaves, das mãos que não feriam, das obrigações que exigiam ternura. A tarefa daquele dia era mais macabra: ressuscitar o gato persa da avó, um amontoado de pelo jururu que há dias recusava a vida. Lá foi o garoto, prestativo, quase servil, tentando animar a massa moribunda. Horas de esforço inútil. O gato jazia, nem mesmo se movia. Depois, o vômito bilioso, um presságio. Veneno? O pensamento era imediato, visceral. O seu Zé da farmácia era o primeiro porto, um deus menor, de aspirinas e ungüentos. Só tem veneno, digo, só tem remédio para a gente aqui. Não tem pra criatura? Não tem não. Não, tem não. Retorno foi um banho de culpa e histeria. Vó, seu Zé não conseguiu tratar o Oswaldinho. Ai, meu São Francisco de Assis. A velha agarrou o santo de gesso, esfregando no rosto, as rugas retorcidas em pânico teatral. Meu gatinho, tão queridinho, vai morrer. Ai, coitado, o que ele fez para merecer isso? Eles matam todos os meus bichinhos, todos. A paranoia era uma doença crônica. Calma, vovozinha, eu posso levá-la ao matadouro, diga ao veterinário, se a senhora quiser. Ah, meu netinho querido faria isso pela vovó, faria, meu anjo de mãos leves. A lista telefônica era um catálogo de desilusões. Preços que rasgavam o estômago, clínicas fechadas, transformadas em templos de um deus barulhento. Finalmente um nome, um preço possível, mas a localização, a favelona, o abismo, um ninho de perigo e escuridão a quilômetros de sua bolha estéril. Ei, vou ter que caminhar naquele esgoto. O tremor da repulsa foi superado apenas pelo chicote do dever. Pela velha correrei esse risco idiota. Com a mochila da penitência nas costas, ele carregou o kit de sobrevivência, o espelho para confrontar seu pavor, o refrigerante doce para afogar a bile, os biscoitos secos da avó, e o gato famigerado, um peso morto. Andou quadras sob o sol frio, então a linha, a fronteira imunda da comunidade. Hesitação, uma respiração que era um gemido, o sinal da cruz ridículo e inútil. Ele entrou. Passos curtos, a coluna curvada pelo medo. Nada de monstros imediatos, apenas casas disformes, vidas empilhadas. Lentamente o terror deu lugar à curiosidade. O mundo ali era rugoso, cru, colorido, com a sujeira e a vitalidade que a sua vida nunca soubera. Gatos vadios, avós que pareciam mais duras, mais reais. O medo inicial era apenas a sua ignorância. O ar tremeu. Um som. Não era a música limpa, estéril que a avó lhe impingira, as sinfonias frias de gente com nomes impronunciáveis. Não era o piano que ele tocava com dedos de porcelana.
Era algo úmido, pulsante, nascido da terra. Ele correu, virou um beco úmido e bateu de frente com um rugido primal, uma roda de samba. O ritmo era uma mão que agarrava a virilha, os quadris que se moviam em promessas brutais, a cerveja escorrendo o êxtase coletivo, suado e violento. Ele se arrastou para perto. Seu corpo, acostumado à rigidez da culpa, começou a derreter. Os pés, ignorantes do chão, ensaiaram um tremor. Pediu a cerveja. O gosto era fel. Ele engoliu o resto por puro masoquismo, a ânsia por sentir algo que não fosse o vazio. Pediu outra, e mais outra. A vertigem era uma redenção. O álcool o abraçou. Horas depois, era uma criatura de membros soltos, sambando como se o ritmo fosse a única verdade do seu corpo. Uma mulata de um calor desumano desliza em sua direção. Ele tentou a compostura, mas era um fantoche. Ela roçou nele, esfregou a vida selvagem contra sua inocência doentia. Ele não entendeu, sentiu apenas. Algo duro, feio, crescendo e se expandindo. Seu corpo, um casulo, explodiu. Ele era o céu. Não o céu de Deus, o céu da carne. A mulher se afastou com um sorriso que era uma ferida. Ele cambaleou, o mundo em espiral, as calças grudadas na pele. O desejo era uma sujeira na alma. Embriagado, ele rastejou de volta ao caminho. O gato, ainda em seus braços, um fardo esquecido. Mais algumas quadras, a poucos metros do fim da favela, ele ouviu. Um som seco, sufocado, um grito. Ele girou, a confusão do álcool nublando sua visão. Outro grito abafado, seguido de um choro curto. O som se tornou um ritmo doentio, constante. Vinha de um barraco com a porta entreaberta. Cautela não era mais uma escolha, era um reflexo da morte. Passos lentos, macios. Os gritos inchavam, se tornavam audíveis, viscerais. Ele se escondeu atrás da parede e espiou. A imagem era um punhal de gelo no seu estômago. Uma mulher caída, o pescoço aberto, uma garrafa de cachaça quebrada no chão, e a cena que vaporizou sua alma. Um homem alto e grosso, nu e bestial, em cima de uma criança, a mão sufocando o grito na boca dela. Um estupro. O grito era dele, um som agudo, histérico, que rasgou o véu da violência. O monstro parou. Seus olhos vermelhos, quebrados, fixaram-se nele com ódio que cheirava a álcool barato. O cheiro de podridão, de suor, de sangue fresco, transformou o barraco num cenário de pesadelo. O inferno feito de madeira e miséria. O que acontece aqui em casa só eu, minha mulher e minha filha têm que saber. Ninguém mais pode ver nada. O que eu fiz com a minha filha. Ninguém tem nada com isso. O que você tá olhando, moleque? Nunca viu? Vou te matar, desgraçado. O garoto soltou o gato. O animal caiu. Um saco de ossos. Ele correu. O homem pegou a enxada, um instrumento de morte. Os gritos do agressor e a fuga desesperada trouxeram a multidão, a matilha sedenta. A cena para eles era clara, absoluta. O forasteiro, o delicado, o outro, havia invadido, estuprado a menina e golpeado a mãe. O pai era a honra, o vingador. Pega o safado, vamos lixar ele, filho da puta! Correu, mas a favela é um labirinto sem saída para a presa. Tinha 30 rostos, 30 armas improvisadas, os olhos brilhando, com a sede de uma justiça brutal e rápida. Aquilo não podia ser real, tinha que ser o álcool, a tontura. Ele era inocente, as palavras se dissolveram na garganta, transformadas em soluços e orações inaudíveis. O cerco se fechou. O gato, o famigerado Oswaldinho, foi atirado na sua frente, decapitado. Um presente mórbido. Ele se encolheu. Uma bolha de pânico inútil. O primeiro golpe, a lâmina pesada da enxada, desceu rasgando o peito. A dor úmida e quente era a prova final de que ele não sonhava. Vieram os outros. Chutes, pontapés, garrafadas. O linchamento era a catarse da comunidade. Pessoas tranquilas, de consciência lavada, certas de que haviam limpado o mundo de sua escória. E naquela noite não seria só a carcaça do gato que a velha encontraria. O delicado, o anjo de mãos levas, o netinho. Ele se desfez na lama, debaixo do céu de chumbo que sempre o esperou. Pessoal, isso aqui é meu texto. Sou o Rafa. Acabei de ler para vocês A Fotografia Quebrada e a Escuridão de um Corpo.
Foi um texto meu escrito em 2006, só dei uma lapidada. E foi ele com o primeiro conto que eu concorri para participar de uma coletânea. E chegou o livro. Pão de Almas. Isso aqui eu fiz questão de imprimir, ó. Tentei aí o que. Contando de mim. Do ponto aqui. Tem muitos outros, né? Eu participei de 29. Alguns eu tô deixando só em PDF, que se eu for gastar com todos eles, eu vou ficar pobre, não vai ter onde guardar. É que esse, como foi o primeiro, né? Tem uma questão a mais. Eu fiz questão de trazer ele aqui. Ler ele, para quem não leu ainda, pode ouvir, né? É isso, pessoal. Estão os livros à venda aí, tá? O Crônicas e o Quase Tudo, eu tenho vários aqui em casa, quem quiser pegar comigo, tá? Que eu preciso desovar um pouco disso daqui. E daqui a pouco vai chegar os outros também, eu não vou ter nem onde pôr tudo isso, tá? Então vou deixar o link de compra sempre na descrição. Tô com 90 pessoas como inscritos do canal e faz tempo que não sobe, me ajuda aí, pessoal. Quem não se inscreveu, se inscreve ainda, chama um amigo, alguma coisa. Quando chegar a 100, a gente sorteia um livro aí para quem tiver interesse, tá? Se não puder comprar o livro, pelo menos faz isso, curta, comenta, compartilha, ajuda a divulgar aí. Valeu, pessoal, obrigado.